para dar início ao seminário, né, relacionado à disciplina História da Educação no Brasil. Eu gostaria de desejar boas-vindas a todos que estão aqui presentes, agradecer a presença da Alice, né? Agradecer a presença da Alice, que está aqui conosco, certo? Da Simone, da professora Simone, que também está aqui com a gente, para a apresentação do seminário, tá? Ô, Tadeu, fique bem à vontade, tá? Para fazer a apresentação. Você terá de 15 a 20 minutos para apresentar, certo? Fique à vontade, Tadeu. Os critérios de avaliação. Mara, eu sou do grupo 2. Do grupo 2, ótimo. Agora, eu só queria dizer para você, Tadeu, o seguinte: os critérios de avaliação você já está por dentro, não é? Sobre os critérios, são aqueles mesmos critérios que eu disponibilizei para vocês, que nós disponibilizamos para vocês lá nas orientações. Só para lembrar a todos quais serão os critérios de avaliação. O indicador 1. Indicador 1, participação no fórum durante a preparação para o seminário. Indicador 2, a preparação dos slides, que aí antecede, na verdade, a apresentação hoje e a apresentação oral, tá certo? Agora, sobre a pontuação, eu falei para vocês que, a depender da profundidade das discussões e do que a gente entender, eu vou aumentar os pontos. Tá bom? Porque eu vi que deu muito trabalho mesmo para vocês e vocês estão se dedicando muito. Certo? Então, Tadeu, fique à vontade agora que eu vou passar a palavra para você. Tadeu, volta a sua imagem. Esse é o da Bruna, né? Então, agora, Bruna, quem vai apresentar? É o Abrão, a Bruna ou o Emiliano? O Tadeu é do grupo 2. Abrão e Emiliano? Então, só um minutinho, então. Eu vou mudar, nós vamos ter que mudar o slide. Aqui, peraí, o slide está certo. Abrão e Emiliano. Eles estão juntos no pó tentando entrar. Ah, tá. Então, eles estão tentando entrar. Então, vamos esperar um pouquinho. Vamos esperar um pouquinho, então. Tá certo? Eles não conseguiram entrar, pessoal? Vamos esperar um pouquinho, né? Abrão não conseguiu, né, entrar. Quem está aí é só a Bruna, né, Bruna? Ô, Bruna, se eles não conseguirem entrar, você poderia apresentar, não? Fique gravado. Você não tem microfone? Eles estão entrando. Não é Deluber que conseguiu entrar. Bruna, pode usar o microfone, é só você ativar o microfone. Eu já te dei, é só você ativar seu microfone, Bruna. Tenta ativar seu microfone, Bruna. Então, vocês querem começar? O Tadeu quer começar primeiro? Então, Tadeu, você já está preparado aí enquanto os meninos conseguem entrar para não atrasar muito? Tadeu, então só um minuto aqui. Só um minuto, Tadeu, que eu vou te dar para você postar os slides. Só um minuto que eu vou mudar aqui para você conseguir postar. Vou mudar seu perfil. Mudei seu perfil. Mudei o seu perfil comigo. Agora, lá embaixo, Tadeu, você consegue ver uma setinha negrito para cima? Tadeu, você consegue ver uma setinha negrito para cima? Que aí, quando você apresenta, consegue ver, Tadeu? Eu já mudei meu perfil com você. Consigo, Mara. Peraí, deixa eu tentar. Tudo bem. Sim. Peraí que eu estou tentando aqui. Tudo bem. Fique à vontade. Pode pedir a apresentação. Meu pessoal. Tentar postar.
bem. Ô, Mara, tá dando para carregar layout. Como é que é? Falha ao carregar layout. Ah, é porque tá em PDF? Tá, É porque você só vai conseguir em PDF. ele tá em PDF, eu converti. Não tô conseguindo postar. Uai, o dos meninos deu certo. Falha ao carregar layout de novo. Só um minuto. Mas eu não consigo tirar mais, porque ele que tá com o Vou perfil. tentar com o PowerPoint. Deixa eu voltar aqui no meu perfil. Eu vou Também tentar. não consigo em PowerPoint. Tá, só um minutinho que eu vou tentar tirar isso aqui. Tá. Eu acho que o suporte tá lá, não tá? Não. Realmente, o suporte lá. Acho que o Rian tá aqui, tá? Aqui é o suporte, ó. Eu não tem seu nome, não tem? Ah, tem não. Mas esse eu não tenho. Só um minutinho aqui. Deixa eu voltar pro meu aqui. Pronto, voltei pro meu. Só um minutinho aqui. Não. Peraí. Ah, não. É isso mesmo. Eu vou voltar aqui e você tenta colocar, porque no que você colocar vai substituir esse aqui. Tá Me bom. manda. Como é que eu faço? Não, eu vou mudar meu perfil com você, Tadeu, de novo. Peraí. Mudei. Viu a setinha aí embaixo? Para cima? Não, ela sumiu. Tava antes. Ah, tudo bem. Então segue a orientação do suporte. É o Ian que está conectado. Presta atenção aqui, ó. Tem escrito suporte aí na tela. O Ian está te orientando. Ô, Mara, você me tirou de apresentador. Não, te coloquei de novo. Peraí, então Não. deixa eu te colocar de novo. Peraí, vou te pôr de novo. Quer ficar? Aí, te coloquei. Tá, vou tentar de novo. Mas você consegue visualizar? Consigo. Falha ao carregar layout. Não tá entrando o arquivo. Tá, mas eu falo assim, você consegue visualizar a setinha? Consigo. E aí você vai perguntando porque o Rian está conectado e ele consegue te ajudar melhor que eu. Tá bom. Ah, o Rian está dizendo para você tentar com o PowerPoint sem estar em PDF. Eu vou tentar de novo. Peraí. Tá. Seminário HB PowerPoint. Não tá conseguindo, nenhum dos dois. Tentei, Rian, não consigo. Ô, Rian, você pode nos ajudar? Estou usando o Chrome. Você tem Firefox? Peraí, deixa eu tentar mudar de...
Na verdade, eu não estava no Chrome, não. Vou tentar no Chrome. Ah, então tá. Pode ser isso. Toda vez que eu tento também, que não é no Chrome, dá errado. Aqui no pessoal tá falando. Peraí. Tá tentando, Tadeu? Tô, Mara, mas não tá dando certo, não. Oh, gente, que pena. Peraí. Tá não passando. Entendeu, não? Só um minuto que eu vou colocar o Rian como apresentador. Só um minuto. Ok, te coloquei, Rian. Eu coloquei o Rian como apresentador, que ele consegue te ajudar. Tá bom. É assim mesmo, viu, pessoal? Vai dar certo. Ô, Bruna, enquanto isso, eu queria ver com você os meninos que vão apresentar ao tópico Educação Jesuítica, eles já chegaram? Se eles não conseguirem entrar, Bruna, você apresenta, tá? Ah, o Rian está dizendo, Tadeu, que você pode estar entrando na setinha errada. Porque tem outra setinha no cantinho, nesse canto esquerdo da tela. Não é. É na setinha, tem duas setinhas logo abaixo da apresentação, do slide. É no canto esquerdo. Está aparecendo no canto esquerdo, Tadeu? Tadeu, será que a setinha está certa? Você viu a foto que eu mandei? Oi? É a de baixo do slide, né, dos meninos. Para cima. A pra cima, para mim, é a direito. Carregar layout de um arquivo? Não, aparece assim, ó. Carregar a apresentação. Não, no meu não tem. Não é carregar layout, é carregar a apresentação. Não, não é essa. Não está aparecendo para você? Para mim, não. Então, só um minutinho aqui. Deixa eu ver de novo se você está sem. Para mim só aparece baixo. Tá normal aqui, ó.
Deixa eu tentar ver aqui se está errado. E agora, aparece? Não. Não, acho que não. Não tem nada a ver, não, porque o Ian também tá, né? Deixa eu tentar, vou voltar lá em você de novo. Peraí. Agora, você consegue ver? Peraí, deixa eu... Agora tá. Nossa, agora caiu. Agora consegue ver, Tadeu? Deixa eu... Não, Mara, só para baixo. Não, agora aparece, Tadeu, porque eu coloquei aqui, ó, você está com o apresentador também. Na apresentação. Assim, ó. Carregar a apresentação. Carregar para mim não, só baixar. Ah, tá parecendo baixar, tinha que ser desse lado. Ué, eu já te dei eu já te coloquei como apresentador. Pois é, eu tô nessa setinha de baixo aqui, mas ela tá virada para baixo. Então vamos fazer uma coisa, para a gente não perder mais tempo, Tadeu. Vamos fazer uma coisa? Você pode apresentar, depois você me manda o slide, tudo bem? Eu já tenho a net para ela olhar antes. Isso, então, ótimo. Então pode apresentar e depois você nos manda o slide, tá bom? Peraí. Aí a gente apresenta sem o slide. E depois você me manda. Eu já tenho o slide mesmo na nossa sala de aula virtual, certo? Então vamos lá, Tadeu. Pode apresentar. Volta, liga sua webcam e apresenta. E aí a gente não vai seguir o slide. Esse slide é de outro grupo. E você só fala, para a gente não perder tempo, tá bom? Deixa eu só abrir meu arquivo para eu me guiar. 100% original. Fala aí, Daniel. Professor, eu e meu colega Abraão, a gente estamos conectados à sua sala. E falo... Falar? Pode falar. Quem for apresentar, conecta a webcam para a gente ver vocês. Manda levantar o webcam. Apresenta Miriam e Abraão. Tem que clicar na webcam para aparecer vocês, né? O cara mandou suspender para ver nós? Então, mas ele não acionou a webcam ainda não. Vou procurar. Aciona a webcam. Não consigo. É assim mesmo, gente. É o primeiro seminário da disciplina. Depois vocês vão tirar de letra. Apareceu. Ótimo. Isso. Não tem mais. Só aparece quando que é por causa do monitor. Enquanto os meninos entram, eu vou tentar. E não faz. Né, pessoal? Vocês são grupo 1, né? Nossa. Isso, grupo 1. Isso aí é ela lá, já não é nós aqui não. Podemos começar? Gente, Podemos sim. Mas cadê o webcam? Você está também na webcam? Por favor. Liga a webcam de novo. Liga a webcam, gente. Isso. Vou lembrar vocês. No momento da apresentação, os outros silenciam o microfone, senão vai ficar confuso, tá? Tadeu? Tadeu? Oi, Mara. Oi. Oi. Isso. Liga sua webcam, Tadeu. Estava ótimo.
Tá, peraí que eu vou. É porque eu estou tentando acessar pelo Firefox para ver se o slide entra. Eu estou só baixando a dúvida aqui. Tudo bem. Assim que tiver tudo ok, vocês me falam. Ô, Bruna, você não liga ainda. Bruna, você não liga ainda, tá? Deixa para depois. Deixa o Tadeu apresentar primeiro, que sua apresentação já está certinha aqui. Depois você liga seu microfone, tudo bem, Bruna? Porque o Tadeu já vai começar a apresentar. Tadeu. Tadeu, você está me ouvindo? Acho que agora caiu tudo isso. A minha mãe abre sua voz. Tadeu! Qualquer coisa a gente faz pelo zap. Oi, Mar. Não está tendo jeito de eu postar o arquivo mesmo, não. Não tem problema. Vamos só na voz. Não tem problema. O arquivo já está lá na sala de aula, viu? Vai só na fala mesmo. Eu vou ligar o webcam. Isso. E vamos começar, que senão vai passar seu horário. Tá bom. Tá me vendo? Ótimo, estou te vendo bem. Tá bom, vamos lá. Eu vou enviar os arquivos, aí a professora deve postar, né? Tá. Omar, meu tema foi o tema do grupo 2, onde eu teria que discutir as reformas pombalinas e o período joanino. Para falar sobre esse período, cabe a gente responder que período pombalino se refere ao Marquês de Pombal, que foi um líder, então é da época que surge o liberalismo, né? Que vem ele é um estadista português que veio a ser secretário de Estado dos reinados de Dom José I, que durou por 1750 a 1777. Nesse período aí, no qual nós, enquanto Brasil, ainda éramos colônia de Portugal. E ele por ser um diplomata, ele viajava muito e nessas viagens a trabalho ele teve acesso a essas ideias iluministas. E ao retornar para Portugal após esse período de diplomacia, ele veio inundado por essas questões do iluminismo. Que combatiam a ideia do absolutismo, né? O povo trabalhar em prol de um reinado, extremamente contra a igreja, uma vez que ele prega a utilização da razão. E a igreja ela fica muito em cima dos dogmas religiosos, o que impede, inclusive, a gente conseguir utilizar-se dessa questão da razão do iluminismo, uma vez que ela busca explicar através da ciência, né? Através de uma razão coerente. Ele vem a se tornar ministro do Estado, Marquês de Pombal, então. Ao retornar com essas ideias iluministas,
ele vira um ministro de Estado que tem por função de retirar o reinado de Dom José, que naquela época estava passando por uma crise econômica muito forte. A gente falar que até então o ensino, tanto em Portugal como nas colônias, era feito pelos religiosos através da Companhia de Jesus. Né? Tem até uma frase que eu acho muito bacana, do período que foi Inácio de Loyola quem funda essa Companhia de Jesus, que tem por missão educar e catequizar índios, povos colonizados, e dar educação às pessoas de Portugal como da colônia. Ele cita assim: faça tudo como se tudo dependesse de você e espere tudo como se tudo dependesse de Deus. Então, por essas frases, a gente vê como a educação era muito dominada pelos dogmas religiosos. Sendo que a Companhia de Jesus ela já havia adentrado a colônia, no caso do Brasil, em 1549. O Marquês de Pombal, como ele queria para forrar o reinado, eles precisavam de enfraquecer o poder da religião. Então, um dos ataques que ele teve com relação ao clero foi justamente tirar da Companhia de Jesus a hegemonia sobre a educação até então dada para portugueses e colônia. Né? Então, ele promulga alguns alvarás, que para nós hoje seriam decretos, e no primeiro alvará que ele promulga, em 1709, ele extingue a organização da educação política, que é justamente a educação dada pela Companhia de Jesus, e institui a obrigatoriedade de alguns conteúdos, como gramática latina, grego, início do ensino científico, uma vez que ele coloca na educação a obrigatoriedade do ensino de línguas, e junto com elas vem algumas literaturas que fazem por nortear a educação. Cria-se os cargos de direção nessa época, que teria a função de orientar e fiscalizar o ensino dado. Tem um forte apelo iluminista, que o iluminismo ele fala que somente com a formação dos homens a gente teria um fortalecimento do pensamento capitalista e, consequentemente, nessa colocação, ele acaba por fortalecer também o pensamento. Ele centraliza pela primeira vez a educação no Estado e nesse alvará, né, nesse decreto, ele cria também de forma novas escolas. Seguiram-se mais 2 decretos ou alvarás, um de 71 e um de 72, na qual ele extingue por completo o ensino jesuíta, a modalidade de ensino jesuíta, transfere da administração as escolas para a Mesa Real, que era um órgão do governo, centralizado no poder da monarquia, né, no absolutismo. São criadas 17 aulas de ler e escrever no Brasil, cria-se um fundo financeiro para o ensino reformado. Então aí eu até pensei em colocar, cria-se os subsídios para a educação, então, nessa época, uma vez que passa a ser objeto do Estado, é necessário ter o financiamento, então ele cria esse. São criadas também mais 479 escolas. O ensino é a modalidade particular nessa época. O ensino secundário, ele ficaria a cargo das linguagens, das línguas estrangeiras, né? E aí a gente começa a pegar uma segregação entre pobres, né? Uma vez que são criadas escolas específicas para os... Lembrando que nessa época da história, a gente tinha os burgueses brigando por uma colocação no mercado, né, no sistema capitalista.
Então, eles tentavam diminuir também, de certa forma, o poder do clero, do reinado e dos nobres, né? E já nessa para segregar os nobres, são escolas específicas para eles e também para os plebeus. Diga-se de passagem, a escola dos nobres chamava-se Colégio dos Nobres. A gente tem também, eu vou partir para as críticas desse tipo de educação, de período, da história da educação, que é o seguinte: quando ele retira... Vocês estão me ouvindo? Oi, vocês estão me escutando? Tô sim, pode ficar tranquilo. Beleza. Pode continuar aí. Então, com relação, eu estou com outros... Eu vou no outro estágio. Aí tem a minha avaliação que eu faço eu mesmo, só que precisa da assinatura da instituição aqui. Gente, eu estou com interferência de outro som. A instituição do Carinho. A internet está muito ruim aqui no nosso polo, mas pode ficar tranquilo que está vindo com pico, mas está dando para escutar você direitinho. Então, eu vou falar sobre a crítica. Quais são as críticas desse período? Né? Houve a retirada abrupta da família pela educação. Ocorreu que não haviam professores capacitados para substituir os padres jesuítas com longa experiência. Então, de certa forma, perdeu-se com a questão da didática. E não haviam professores capacitados no Estado, e a gente não pode negar que os padres já haviam fazendo esse trabalho há mais de 2 séculos. Então, eles tinham experiência na arte de ensinar. De certa forma, também, essa nova política educacional, ela demorou muito a entrar na colônia, no Brasil. Na verdade, por 2 motivos. Né? Porque aqui não é norteado, portanto, os nobres, né? E também a preocupação da educação ser libertadora e acabar causando na população, no Brasil, na colônia, um estopim para que a população se revoltasse no máximo, que é o que vai acontecer após a chegada. Se assinar, eu vejo alguma coisa de manhã de noite, eu passo aqui. Não sei o horário dela de noite, se ela fica de noite. Oi, gente, o microfone das pessoas está me atrapalhando. Vou desligar ele aqui então, peraí. Vai o seuzão. Ah, não? Acho que não. Que nós aqui só estão ouvindo você falar, entendeu? Deve ser de outro polo que está interferindo no da professora. Tá. Também os privilégios concedidos ao ensino particular, segregação entre ricos e pobres, é uma outra crítica, né? Porque, obviamente, uma segregação de ensino, ela nos orienta a uma questão de segregação, não apenas de poder, mas como também de investimento. Então, tanto é que as particulares, até hoje, elas têm muito mais recursos para trabalhar as públicas. Eles modificam os conteúdos lecionados, mas eles não introduzem um novo pensamento pedagógico na medida em que eles continuam lecionando na mesma rigidez com que era feita pela Companhia de Jesus, pelos padres. Né? E hoje a gente já sabe que esse tipo de colocação de didática é a mais ideal. Nós temos que ser mediadores do conhecimento. Né? Da educação portuguesa foi Luiz Antônio Verney, que foi um filósofo, padre, professor e escritor português.
ele escreveu um livro, O Verdadeiro Método de Estudar, onde ele expunha nesse livro 16 capítulos. Cada capítulo seria um a ser trabalhado, deveria ser trabalhado. Mas os estudiosos que da obra dele veem ele como um grande iluminista, e na verdade foi o crítico, eles falam que até muitas vezes em tom de deboche, da educação promovida por Marquês de Pombal em Portugal. Né? Tanto que não existia muito uma preocupação pela educação na colônia, não. Por das críticas, ele foi muito e foi condenado à morte em Portugal e veio a se exilar em Roma, onde ele veio a falecer. Vou concluir para vocês o seguinte: a ruptura com o modelo de ensino da Jesus, feita por Marquês de Pombal, ela foi importante para permitir a entrada dos preceitos iluministas do uso da razão, porque a gente sabe que o dogma religioso ele intervia diretamente na questão estudantil, porque a ciência ela é baseada na razão, né, e não em preceitos religiosos. A educação é como se os preceitos religiosos, até então dados pela Companhia de Jesus, imitavam o pensamento. E o iluminismo ele vem justamente contra isso. Ele vem propor a expansão do pensamento, tentando justificar a natureza e seus fenômenos através da razão. Importante também foi a instituição do ensino público. Isso é inegável, né? Porque a educação, obviamente, não é um direito de todos, mas também grita por ascensão social, né? Para ser igual à nobreza. Então, foi um ganho, né? Para a questão do ensino, a obrigação do Estado. Também a gente ganhou com eles a questão do financiamento. Então, as políticas educacionais começam a ser vistas também em seu caráter econômico, começam a ser administradas e fiscalizadas pelo Estado. De certa forma, com a política de Pombal, a gente tem a ação de uma grade curricular, né? Então, foram muitos ganhos que a gente teve com o regime do período de Pombal. Só que o grande problema dessa época foi que essa política educacional ela só chegou no Brasil quando Napoleão invade Portugal, e Portugal, os reis são obrigados, né, a fugirem de Portugal para a colônia, a invasão francesa de Napoleão. Porque até então a colônia, que era o Brasil, ficou sem investimento dessa questão de educacional. Tirou-se a Companhia de Jesus e não se colocou mais nada. Então nós tivemos um lapso temporal muito grande sem educação no Brasil, que é considerado como um período desastroso. Uma vez, igual eu falei para vocês, ela destitui o modelo educacional que existia e não coloca nenhum outro lugar. Tá? Esse foi o lapso temporal que eu encontrei. E alguma dúvida que vocês têm? Falei rápido, né? Mas é 15 minutinhos. Nossa, você explicou muito bem na sua concepção aí. Também eu achei interessante, só frisar um pouquinho, eu achei bem interessante, foi o modo de educar dos índios, que eles abriram escola na Bahia e começou a educação dos indígenas, né? Só que aí eles viram que a despesa ficou muito alta, aí eles sentiu a necessidade de educar os brancos também, os povos brancos. Aí eles teve a ideia de educar e preparar eles para mandar para fora, para Portugal, para estudar para outros países, entendeu? Aí aqui eles criam uma base para a educação dos povos brancos também, entendeu? Aí começou a educação da elite. Foi a educação da elite no Brasil, entendeu? Verdade, quando eles chegam, na verdade, essa educação mesmo, ela só vem a ser implantada quando a família real ela vem para o Brasil. E aí, obviamente, ela tem que manter tanto os nobres que vieram acompanhando, porque eu fui ler,
foram 15 mil pessoas que atravessaram, que fugiram de Napoleão nas embarcações, e eles eram protegidos pelas embarcações inglesas. Então, esses 15 mil pessoas eram pobres. Então, eles teriam que ter escola no Brasil também. Então, a ideia da educação para os índios, ela sempre foi muito mais catequizante do que propriamente de base curricular. Isso é verdade. De outras línguas, latim, o inglês, o francês, nunca foi muito trabalhado com nós da plebe, não. Viu? Era mais dos nobres. Isso. Não, eles queriam domesticar os índios. Eles queriam domesticar os índios, entendeu? Para ter uma ascensão no grupo deles ali. Só que a despesa ficou muito cara, pelo que eu entendi. A despesa ficou muito cara, aí sentiu a necessidade de colocar também os filhos dos brancos, da elite branca ali, para ter as verbas chegar para eles ali, para eles manter a escola que eles abriu, a primeira escola que eles abriu na Bahia, entendeu? Aí foi o carro-chefe desse que eu entendi, foi esse. Primeira escola bem em Salvador. Então, eu queria deixar só para vocês o seguinte. Nós tivemos ganhos, que foi a questão a educação para se tornar pública, o rompimento com as práticas pedagógicas utilizadas pela Companhia de Jesus, que do ponto de vista didático não são uma abortiva. Hoje a gente sabe isso com o advento das didáticas, né, as didáticas contemporâneas. Nós tivemos também a implantação da administração e da direção, de certa forma, uma fiscalização sobre a educação, o que é muito bom. Tivemos a implementação de bases curriculares comuns, que teriam que ser, foi sancionado via alvarás, quais seriam as disciplinas que teriam que ser ministradas. Isso também orienta uma educação na qual a gente consiga só a universalização, mas como como é que eu vou explicar? Não só a universalização, mas uma base curricular que oriente a formação igual às pessoas, proporcionando as mesmas oportunidades. Tudo parte da base curricular. E tivemos também, que eu acho muito importante, essa questão do financiamento, que hoje a gente tem como Fundo Nacional de Educação, né? Isso é verdade. A política educacional, ela começa a ser traçada com Marquês de Pombal. Todavia, na colônia, para nós, foi um fracasso, porque esses caras, na verdade, eles não estavam procurando a colônia. Portugal explorava o Brasil no período, então não era interessante para eles colocar escolas. Então, nós tivemos um lapso de tempo sem educação muito grande, o que acabou por ser percebido só quando eles vêm para o Brasil. Galera, não tem mais nada. Mara está sem som. Mas a educação jesuítica, que foi, a princípio, né, ela foi muito importante, teve a sua importância, né, que durou 210 anos, né, e eram escritas na época, tinha que ter uma síntese do anuário, né, do que era feito, um relatório anual das escolas. Ei, vocês conseguem me ouvir? Agora sim. Ei, tá dando para me ouvir também? Sim. Tá, pode falar. Mara, você ainda tá sem som, Mara. Isso, eu estou tentando pôr o microfone aqui. Eu tô sem web, mas meu som tá aparecendo, a Bruna? Pessoal, olha só, eu queria, antes de começar a apresentação da Bruna, eu só queria voltar um pouco na apresentação do grupo 2, tá, Bruna? E aí depois a gente passa para a apresentação de vocês. Passo a palavra para a Alice aqui depois também, para a gente ir para o próximo grupo. Eu só queria primeiro parabenizar o grupo, tá? Tadeu e demais membros do grupo.
Gostaria de parabenizá-los. Você está por aí, Tadeu? E o grupo? Toma. Gostaria de parabenizá-los. Dá para perceber que vocês fizeram uma leitura criteriosa do texto, né? Deu para perceber que vocês conseguiram identificar alguns conceitos estruturantes que são necessários para a compreensão, então, da educação jesuítica no Brasil, né? Foi possível perceber. Foi possível perceber que vocês identificaram, ao longo da leitura do texto, alguns momentos que são estruturantes aí nesse contexto da educação jesuítica. Em especial, vocês identificaram que no contexto da educação jesuítica ocorreram algumas reformas que até hoje dão impacto na educação nacional, certo? Deu para perceber que vocês identificaram também algumas características que foram marcantes desse contexto. Dentre essas características, a característica de maior importância foi a influência da Igreja Católica, não é? na organização de um processo de ensino, de um método de ensino, vamos dizer assim. Deu para perceber também que vocês identificaram algumas ações que podem ser consideradas decorrentes das reformas educacionais. Dentre essas ações, a organização de escolas, né? A criação de cargos, não é? Aí não importa, e aí, quando eu falo a criação de escolas e cargos, aí nós estamos entrando num outro processo, que o Tadeu falou muito bem, de criação de uma dupla rede que começa a se estabelecer lá na educação jesuítica. O que o texto denomina de dupla rede? Dupla rede é uma escola, uma educação organizada para públicos diferenciados. Aos nobres, um currículo, e aos pobres, um outro currículo. Certo, pessoal? Lá na época do contexto da educação jesuítica. E nesse contexto da educação jesuítica, fica muito claro que a educação ela estava longe de ser para todos. Certo? A construção também, como ação gerada pelas reformas, a construção de um método de ensino, com os pilares pautados em pressupostos da própria Igreja Católica. Né? Só que aí, a partir de toda essa discussão que vocês fizeram aí, eu tenho duas questões que a gente precisa se perguntar. A primeira questão aí eu faço essa pergunta para o grupo, viu, pessoal? Será que podemos mencionar a expressão política educacional ou modelo educacional? Hein, pessoal? Na época da educação jesuítica, sabe o que é educacional? Omara, eu acho que a gente tem que falar da questão do modelo, porque, na verdade, são criados dois modelos educacionais, um para nobres e um para plebeus. Porque a política educacional em si, ela teria que ser universal e igualitária para todos, o que não era uma realidade, não é até hoje, né? Infelizmente. É uma luta constante. Saúde e educação são dois pilares que, infelizmente, os governantes conhecem como fundamentais na vida de um povo. Perfeito. Respondeu bem. Só queria esclarecer nesse ponto aí. Parabéns, Tadeu. Respondeu direitinho. Para ser uma política educacional, naquele contexto da educação jesuítica, não existia uma política educacional de fato. Começou a surgir, por meio das reformas, alguns modelos, que até hoje, de certa forma, alguns desses modelos dão impacto na forma que as políticas educacionais no atual contexto são organizadas. Não é? Então, isso é importante. Okay. Um outro ponto que eu gostaria de deixar para o grupo aí. Qual a relação entre a educação jesuítica, naquele contexto, e algumas posturas, né? Algumas posturas na lógica de organização das políticas educacionais hoje.
será que a gente encontra ainda algumas características? Ou será que essas características não existem? Existem, sim. Encontramos, sim. Qual o tipo? Qual tipo que você acha que encontra? Às vezes centrado no professor, como ali o único a deter o conhecimento, né? E nós sabemos que o professor ele é um facilitador, né? E era tudo centrado no professor, as salas de aulas, esses sistemas de elas encarreiradas, né? E o professor mais centralizado, isso tudo veio, né? Dessa educação jesuítica, né? O professor também eles tinham como autoridade máxima, né? E às vezes o aluno estava ali para receber, ele não era tão participativo. Ele tinha que receber o ensino, né? E dali ele começar a só receber do professor, e ele às vezes não tinha aquele feedback, né? Ele disse, e ele tinha que decorar textos, né? E ele tinha que aprender, memorizar, né? E até pouco tempo tinha, né? Os castigos eram rígidos, né? A disciplina era muito rígida, né? Porque a companhia ela foi fundada também o Inácio de Loyola, né? E tinha uma formação militar e era muito rígido, né? Tinha os castigos que eram impostos, né? E até pouco tempo antes, né? Na atualidade tinha, né? Os castigos que eram impostos, muita rigidez e alguma coisa, né? Hoje, graças a Deus, tem mudado muito, né? Na atualidade, né? Certo. Eu vou passar a palavra agora para a Alice, tá? Para que ela possa contribuir com as discussões. Então, boa noite, gente. Tudo bem. Boa noite. Boa noite. Gostaria de parabenizar o grupo em nome do Tadeu. Dá para perceber que Tadeu foi além do texto. Ele fez uma leitura, explicou bem as palavras dele. Então, em relação à reforma pombalina, o que o texto traz assim, como uma crítica é a descontinuidade da formulação de propostas para educação. E com as palavras dele, ele falou bem sobre isso. E a influência do ensino público e laico no pensamento pedagógico, sem a grande influência da doutrinação. E assim como o texto do grupo 1 tratando sobre os legados, talvez no texto 2 esse seria o legado da reforma pombalina. E aí eu queria destacar que com as palavras dele, Tadeu falou muito bem essa questão mais importante do texto. Eu vou perguntar. Bom, pessoal, então parabéns ao grupo aí, tá? E agora eu peço que todos permaneçam na sala de aula, tá? Porque agora nós vamos passar para a apresentação do grupo 1, que é a Bruna. Tá bom, Bruna? Tudo preparado aí? Ok. Ótimo. Tudo sim. Ótimo. Então vamos começar com sua apresentação. Você terá de 15 a 20 minutos para sua apresentação, certo? E aí, pessoal, lá depois que todos os grupos terminarem, nós voltaremos a fazer uma síntese de todo o processo. Não hoje, mas até na data do último grupo. Você já tem todas as datas, certo? Bruna, por gentileza, pode começar. Oi. Pode começar. Bom, pessoal, o nosso trabalho, então, vai falar sobre o período da educação jesuítica no Brasil, né? Que foi o primeiro marco que nós tivemos sobre a educação. Eu estou com um problema aqui, a minha câmera não está aparecendo, mas eu acho que vocês estão conseguindo ouvir minha voz. Se estiver ouvindo a voz, dá um ok aí para mim ver que vocês estão me ouvindo, tá? E os meus colegas que estão aparecendo aí, né, o Abraão e o Emiliano, eles estão apresentando de outra cidade lá no Polo. Então, nós vamos, então, interagir com vocês aí e falar um pouco desse início da educação no Brasil.
O período jesuítico, né, ele teve início no ano de 1549 com a Companhia de Jesus, né, representante da Igreja Católica, fundada por Inácio de Loyola, que protagonizou a educação no Brasil até 1759. Como que funcionava isso aí? Quem eram esses jesuítas? Eles eram padres da Igreja Católica que faziam parte dessa Companhia de Jesus. Eles vieram para o Brasil na expedição de Tomé de Souza. Eles eram missionários, eles viajavam pelo mundo todo com o objetivo de evangelizar. Eles ensinavam mais com o objetivo de evangelizar, de resgatar almas. Então, uma das grandes discussões que eles tiveram quando chegaram aqui no Brasil usados, se eles poderiam ser evangelizados, uma vez que eles não tinham certeza se os índios tinham alma, né? Mas a partir do momento em que eles chegaram à conclusão que sim, que os índios tinham alma, então entraram em tudo e perceberam que tinha necessidade, então, de que eles fossem primeiro alfabetizados para que depois continuasse esse processo aí de educação. Então, os objetivos da Companhia Jesuítica, ele fundamentava em catequizar, e a partir desse catecismo brasílico, o que era esse catecismo brasílico aí? Ensinar os 7 sacramentos, né, a esses índios, os 10 mandamentos, oração de Pai Nosso, Ave Maria, explicar a diferença entre pecados veniais e mortais, né, educar mesmo dentro da doutrina cristã. Como isso não estava sendo possível, eles viram então a necessidade de ensinar as primeiras letras, né, em português e na língua tupi também, tá? Então eles dedicaram então a essa pregação da fé católica e a esse trabalho educativo aqui no Brasil. Antes dos jesuítas, né, os índios eles eram, podemos dizer que ensinados principalmente pelos tupis, né, os pajés, ou seja, os adultos da aldeia que eram responsáveis por transmitir conhecimento para os índiozinhos. Então toda a educação, se a gente pode dizer assim, vinha por meio desses pajés, né, por meio desses adultos da aldeia. Então eles transmitiam para esses índiozinhos todos os costumes, os valores, as crenças, o que podia, o que era certo, o que era errado. E isso não condizia com a educação europeia, né, que os jesuítas traziam aqui para o nosso país. E o idioma era a principal barreira que existia, porque os jesuítas não sabiam falar a língua dos nativos e os nativos não entendiam o que os jesuítas passavam. Então, só catequizar não ia ser possível. Esses índios eles precisavam aprender a ler, eles precisavam aprender a escrever, nem que fosse o básico, para que assim eles pudessem então ser catequizados. E aí que surgiu então as primeiras escolas aqui na época no Brasil colônia, né? A primeira escola aí foi comandada pelo padre Manuel de Nóbrega, né, em Salvador. Era uma escola de ler e escrever. E como que funcionava essa escola aí? Ela seguia, né, os regulamentos do Ratio Stagiorum, escrito por Inácio Loyola, que era um plano rígido, né, de educação. Ele tinha métodos bem organizados, bem precisos de como deveria ser a educação. Ela seguia alguns passos, dentre esses passos aí, destaca aí o aprendizado, né, do português, da língua portuguesa, para em seguida ocorresse aí uma doutrinação cristã, e de uma forma, eles acabavam dando a opção também de música e de canto, para que de uma forma lúdica eles aprendessem e levassem um pouco aí dessa educação nesse contexto.
Então, nas aldeias onde foram montadas essas primeiras escolas aí, essas escolas elas eram as chamadas casas de meninos, né? Onde, além deles aprenderem aí o português, doutrina cristã, eles aprendiam algumas profissões, algumas operações básicas. As meninas eram ensinadas artesanato, né? Aprendiam a tear, tudo de forma muito lúdica. E o canto era uma forma que eles conseguiam para catequizar principalmente as crianças, já que os e eles acabavam fugindo dessas escolas, porque a comunidade indígena elas tinham uma forma também de puxar essas crianças. Os adultos eles acabavam repudiando um pouco esse contato com os jesuítas, as crianças iam pelo fascínio que aquilo trazia, a curiosidade que aquilo trazia para elas, mas os adolescentes eles não aprendiam, não conseguiam prender muita atenção desses adolescentes e eles acabavam assim fugindo dessas aulas. Então eles catequizando, eles ensinando, né, o português às crianças, essas crianças já iam crescendo catequizadas e conhecendo os costumes e as doutrinas cristãs. Essa educação dos índios, ela foi ficando cara, né, como os colegas haviam comentado antes, daí teve uma necessidade, a Companhia de Jesus tinha necessidade de vestir esses índios, já que eles andavam nus, alimentar, quando eles ficavam doentes tinham que comprar remédios para eles, e sem verba, isso não era possível, né? Então a coroa portuguesa chegou num acordo com os jesuítas, né? Olha, vocês eduquem as nossas crianças e nós financiamos aí parte do projeto de vocês. E dessa forma, então, foi criado aí na Bahia, em 1564, aí, o primeiro colégio, né? Era um colégio mais estruturado, já não eram as casas de meninos mais, já tinha esse formato parecido com das escolas, né? As salas de aula, os alunos aí, eles já eram internos, né? Ou eram órfãos ou filhos da elite colonial na época, né? Nesses colégios aí eles cursavam 11 anos de estudos, lembrando que eles não ensinavam só português, porque havia muitos jesuítas espanhóis também nessa Companhia de Jesus, então eles aprendiam o português, o espanhol, aprendiam francês, e após os que tinham interesse, após esses 11 anos de estudo, se quisessem continuar, eles tinham que ir para a Europa, tinha que ir para Portugal para fazer uma educação superior. Mas muitos deles paravam os estudos após esses 11 anos. Continuar esse estudo fora do Brasil, pelos pais serem aí colonos, donos de grandes quantidades de terra, muitos iam tocar elas e acabavam não indo para os outros países europeus para dar uma continuidade aos estudos. Esses colégios aí, a pedagogia jesuíta ela foi se consolidando nesses colégios, né? O método, repetição, memorização, provas periódicas, tudo que é muito parecido com o nosso método de ensino de hoje, né? Muita coisa hoje ainda é bem parecido com o que foi lançado lá no início, nos primórdios da nossa educação. Nós evoluímos em tantos aspectos, mas com relação à pedagogia de sala de aula, a gente ainda tem trabalhado de uma forma bem arcaica, por mais que a gente fale muito em inovar a educação, inovar a forma de ensinar, repetição e memorização ainda é muito utilizado como método de ensino dentro das salas de aula. E as provas periódicas também, né? Então, bem parecido com o que é hoje mesmo, o aluno desse colégio, né, ele anotava a lição no caderno, enquanto o professor ia fazendo os seus apontamentos aí durante as aulas. Professores, nessa época, era também outro problema
que esses colégios tinham, uma vez que para ter uma formação superior era necessário recorrer a um país europeu, então eles vinham para o Brasil e acabavam, assim, às vezes não chegando ao Brasil, porque morriam em naufrágios durante a viagem. Os que chegavam no Brasil acabavam desaparecendo, iam passear, né, próximo às colônias e acabavam aí, sumiam na mata, né, porque algumas tribos indígenas aí eram antrópofagas, então eles acabavam sumindo com esses professores aí. Meus colegas aí do Polo de Mantena, cadê vocês? Alguém tem mais alguma coisa aí, meus colegas, para contribuir com a apresentação? Eu acho que eles tiveram um problema na conexão. Tá, eu vou seguindo por aqui, então. Eu posso destacar, né, então, que nesse período aí da educação jesuítica no Brasil, né, teve uma duração aí de 210 anos, então foi um longo período que a educação se manteve dessa forma, né? Eles só pararam mesmo porque foram expulsos aí pelo Marquês de Pombal em 1759, e a educação nesse período, uma característica grande dela era a rigidez, né, na maneira de pensar e de interpretar a realidade. Então, quando eles seguiam o Ratio Stagiorum, né, era aquilo que era para ser determinado a ensinar, era ensinado sem dar margem a interpretações, sem dar margem ao aluno expressar a sua opinião. Era tudo assim muito militar, né? Uma educação muito parecida com a educação militar, muito rígida e muito organizada, né? Ela possuía assim uma atenção, né, ao preparo dos professores. Os professores eram muito bem preparados na Europa, né, antes de virem para o Brasil. E nesse período de 210 anos aí foram fundados aí 17 colégios e seminários, um colégio e um recolhimento feminino, e 25 residências e 36 missões aqui no solo brasileiro. Bom, pessoal, era isso aí que a gente tinha para apresentar. Os meus colegas, eles não estão conseguindo apresentar, né? O microfone deles não está aparecendo. Se eles conseguirem entrar aí, Emiliano, Abraão, é isso aí, professor. O áudio está fechado, professora. Agora, obrigada, Riana. Agora consegue me ouvir? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a Bruna e o grupo pela apresentação. Deu para perceber, Bruna, a responsabilidade do grupo com a leitura cuidadosa sobre o texto, sobre os conteúdos do texto, tá? Deu para perceber alguns conceitos que vocês trazem muito bem. Em relação ao grupo que apresentou anteriormente, dá para perceber que vocês trazem dois conceitos aqui que eu acho que nós temos que parar para refletir. Vocês trazem o conceito de catequizar e de ensinar. Então, eu queria fazer uma pergunta para o grupo. Esse conceito, que era estruturante do contexto do período jesuítico, catequizar,
pode ser entendido como o mesmo conceito de ensinar? Na época, eles entendiam como a mesma coisa. Só que hoje a gente percebe que ensinar é ensinar é dar margem para o aluno a expressar sua opinião, a participar do meio de alguma forma, né? Não só como ouvinte, não só como recebedor do conhecimento, mas como parte do processo de aprendizagem. Bom, então dá para perceber também, Bruna, que você e o grupo, né, identificaram no texto e fazem uma descrição muito bacana, né, do método utilizado pelos jesuítas para catequizar. Para escrever esse método, foi possível perceber que vocês apresentam e indicam algumas características que compõem esse método e ainda alguns elementos constituintes do método, tá? Isso é muito importante. Vocês descrevem o processo de catequização que foi adotado pelos jesuítas, tá? E ainda os momentos que compõem esse método, o que encontra-se indicado no texto. Agora, outra pergunta que faço para o grupo. Quando vocês estão apresentando os momentos que compõem o método, vocês mencionam, não é? Alguns conteúdos, algumas disciplinas que eram trabalhadas naquele contexto. Será que nós podemos dizer que essas disciplinas e esses conteúdos indicam, na verdade, o começo de uma organização curricular? Acredito que sim, já que eles eram transmitidos da mesma forma, né, em diferentes escolas, em diferentes colégios, em diferentes aldeias, a preparação que os professores recebiam sobre a forma de transmitir e a ordem que esses ensinamentos seriam transmitidos, isso mostra para a gente sim uma organização curricular. Qual ensinamento deveria ser passado primeiro para aqueles índios, qual seria a sequência desse ensinamento. Uma outra questão importante é que vocês indicam também o financiamento para a educação, como o grupo anterior também indica. Então, olha só, Bruna e o grupo, será que nós podemos dizer que, então, lá no período jesuítico, começa a ser identificada a necessidade de um financiamento específico para a educação? O que vocês acham, pessoal? Eles já queriam começar, eles ensinavam o que eles achavam que seria útil que os índios aprendessem para que eles passassem a conviver na sociedade da época. Então, o que era conveniente que os índios aprendessem, eles ensinavam. O que eles não julgavam conveniente, eles deixavam de lado. E se nós pararmos para pensar, será que isso mudou? Como é que o currículo é organizado no atual contexto? Mudou pouca coisa se a gente parar para observar desse ponto, porque o currículo ainda continua muito centrado em conteúdo, fala-se muito em levar em consideração o conhecimento que o aluno, o conhecimento empírico que o aluno traz, mas pouco isso é discutido em sala de aula. Na nossa área mesmo, né, de ciências da natureza, esses conhecimentos que o aluno traz e a forma de aproximação dos conteúdos organizados no currículo com o cotidiano dos alunos ainda não é uma realidade constante
eles ainda têm um distanciamento muito grande daquilo que está sendo ensinado em sala de aula, aquelas fórmulas, aqueles cálculos, à prática no cotidiano. Certo. Um outro ponto que vocês indicam muito bem, a organização de uma dupla rede, como o grupo anterior também indicou. Então, aos nobres, uma certa organização, então, dessa escola, e aos pobres, uma outra organização. E ainda, aos nobres que desejavam, né, a continuidade dos estudos, a opção eram países europeus. Disseram também que os professores, né, foi bem identificado no texto, que os professores, eles vinham de países europeus, e eles passavam tinha alguns desafios, né, para conseguir chegar ao Brasil. E a educação para os pobres era uma educação pautada em pilares que os preparassem para o trabalho, né? Disseram muito bem dos elementos do método, e nas considerações finais, vocês disseram da rigidez na maneira de pensar que pode ser expressa ainda no método que utilizamos até hoje, nos dias atuais, nas nossas posturas, não é? Bom, não vou entrar em detalhes no que a gente alterou, porque o grupo 5 vai tratar dessas mudanças, dessas alterações. Eu vou passar a palavra para a Alice, que vai também contribuir com as nossas discussões. Parabéns, grupo. Parabéns em nome de Tadeu e de Bruna. Vocês contribuíram, a Mara já falou muito da questão do que a gente pode perceber hoje do período jesuítico. Esse plano de estudo lá que foi criado no período jesuítico, o primeiro plano, a primeira sistematização de estudo, e uma característica que deu continuidade depois, e a influência da cultura, principalmente da cultura indígena, que é uma influência que veio para a gente depois, né, indígena e inglesa. E a permanência das condições de trabalho inadequadas, que também o texto fala muito bem, quando ele fala de baixa numeração, de sala cheia, de professor com formação inadequada, por exemplo, os padres não tinham formação adequada, então eles estavam passando aquela intenção deles ali, não era uma formação com caráter tão pedagógico, como a gente viu no grupo falando já. Então, eu queria parabenizar o grupo por trazer bem detalhado essas questões de mais evidente no texto, que são as características do período jesuítico para a gente hoje. E a Mara acabou pontualizando, colocando pontos bem específicos em relação a isso agora. Ok? Bom, então nós finalizamos a primeira etapa da apresentação de dois grupos. Nós ainda temos nós ainda temos a temática 1, a temática 3, a temática 4 e a temática 5 a ser apresentada, nas datas organizadas em nosso cronograma. Gostaria de parabenizar a Dinete pela mobilização, como sempre, né, Dinete? Você consegue sensibilizar os alunos e aí a gente consegue ter um bom resultado, tá? Parabenizar a presença dos colegas até o final, isso é muito importante. Nós temos que prestigiar a apresentação dos grupos, então a sala cheia mostra o prestígio que vocês dão para assistir a aula dos colegas. Isso é muito importante e é um exercício importante também para quem quer ser um docente, não é? E, ao final, eu vou propor a seguinte dinâmica. Nós vamos apresentar todo o material e a gente está fazendo um pequeno esquema aqui, um resumo. Lá no final, a gente volta com os elementos para a gente ver onde é que nós chegamos, o que nós evoluímos, os elementos continuam os mesmos. Vocês vão perceber que o grupo 5, que vai trabalhar com um modelo de educação mais contemporâneo, né? Então, vocês vão perceber que esse modelo contemporâneo ele retrata a postura e o modelo que nós adotamos nos dias de hoje. Tá bom? Adinete, você está aí? Você está conectada? Consegue nos ouvir? Ótimo, ótimo.
Então, vamos encerrar aqui agora. Agradeço a presença de Alice. A Alice vai nos acompanhar, né, até a apresentação da temática 5. Eu disse para vocês, esse é o objeto de estudo da Alice no mestrado. E ela vem para, ao final, também contribuir mesmo. A gente vai gravar depois uma mesa, né, fazendo algumas discussões sobre os pontos que nós identificamos aqui. Parabéns a todos e na semana que vem, né? Só um minuto que eu vou falar da data. No dia 22, tá? No dia 22, nós teremos a apresentação do grupo 3, né? E eu queria fazer uma proposta de teste. Não sei o que vocês acham, turma. Vamos fazer o seguinte: no dia 22, vamos apresentar o grupo. A gente o grupo 3, a temática 3, nós temos quantos grupos? A temática 3, nós temos quantos grupos, Ginete? 10 participantes, né, do grupo 3. Então, vamos fazer o seguinte: vamos apresentar o grupo 3 e o grupo 4 no dia 22, pessoal? O que vocês acham? O que vocês acham, pessoal? No dia 22, olha só, no dia 22, seria a apresentação do grupo 3, certo? Como nós apresentamos hoje o grupo 1 e o grupo 2, vamos apresentar no dia 22 o grupo 3 e o grupo 4. Pode ser, pessoal? Ótimo. Então fica assim. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Ô, Mara, eu abri aqui o Fox. Você quer tentar me pôr como apresentador de novo, para ver se eu consigo baixar o arquivo? Mas agora não há necessidade. Não há necessidade. Sua apresentação foi muito bacana, você não será prejudicado por isso, porque eu já tenho os seus slides também. Nós já temos lá no mundo, tá bom? Tá, João. Não tem problema. Parabéns novamente aos dois grupos, a apresentação foi muito boa. Tá? Muito bom mesmo. Vocês estão de parabéns e vamos continuar. Pessoal, queria lembrar a vocês que a nossa avaliação está chegando. E eu vou disponibilizar para vocês uma videoaula, tá? Com uma revisão dos conteúdos para a primeira avaliação. Eu sempre gosto de fazer essa revisão. Então, vou liberar para vocês uma videoaula com os conteúdos que irão compor o que nós iremos cobrar, tá bom? Então, uma boa noite a todos, tá? Um bom retorno para casa para aqueles que estão nos polos. E tenham um bom descanso aí, que eu sei que vocês estão chegando no trabalho também, tá bom? Ótimo, faremos sim, viu, Josiane? A revisão está pronta. Eu não deixo de fazer de jeito nenhum com você. Amém. Eu sei que eu vou ouvir estudante. Então, tá, João. Até mais. Até mais, parabéns aí, viu, pessoal? Olha a expectativa que esse grupo, os dois grupos criaram para a semana que vem. É a responsabilidade. Tá muito bom, viu? Tá, João.